Fala galera, beleza? Meu nome é Felipe e nesse vídeo eu vou estar conversando um pouquinho com vocês a respeito da inervação da bexiga urinária. Felipe, por que é tão importante a gente conhecer então a inervação da bexiga urinária? Porque tem diversas lesões aí que podem causar distúrbios de bexiga urinária, né? Principalmente lesões medulares, que é o que a gente chama de bexiga neurogênica, que a gente pode ter bexigas neurogênicas reflexas ou arreflexas. Isso eu vou abordar para vocês ou a gente vai comentar no final dessa aula. A primeira coisa que a gente tem que entender é o seguinte: o que é inervação? Então, inervação nada mais é do que a comunicação entre uma estrutura periférica e o sistema nervoso. Qual é a função de uma inervação, então? Comando. Qual é a função da bexiga urinária? A bexiga urinária, então, vai ser formada por um músculo, que a gente chama de músculo detrusor, e a grande função, então, da bexiga urinária é o armazenamento da urina. Por que eu preciso tanto de um ponto, então, para armazenar a urina? É porque a urina, na verdade, ela é produzida constantemente, ou seja, ela é o tempo todo produzida. E ela vai ser derivada, então, do processo de filtração glomerular, que está acontecendo nos rins, então, e que é um processo contínuo. Então, eu tenho aqui os meus rins. E em cada um dos rins, então, lá no córtex renal, onde a gente vai encontrar o néfron, então, a gente vai ter o processo de filtração glomerular, que nada mais é, então, do que um processo de filtração do sangue. Nesse processo de filtração, então, alguns resíduos são formados, né, e alguns derivados, então, vão ter que ser excretados. Esses derivados que vão ser excretados junto com o excesso de água, então, vão formar o que a gente chama de urina. Então, essa urina, então, ela vai ser formada nos rins. Depois dos rins, então, elas vão ser drenadas do córtex renal pelos cálices menores, que depois vão dar origem aos cálices maiores e que depois vão formar o que a gente chama de pelve renal. E essa pelve renal nada mais é do que uma dilatação dos ureteres, mas na parte próxima aqui, né, do hilo renal, ou seja, da porta de acesso lá dos rins. Depois de cada pelve renal, então a gente vai ter a formação dos ureteres, e esses ureteres nada mais são do que ductos, então, ou tubos, que vão transportar essa urina que foi produzida em cada um dos rins até a bexiga urinária. Então, lá na porção superior da bexiga urinária, a gente vai ter o ósteo do ureter e ósteo do ureter. Então, eu vou ter o ósteo de ureter direito e o ósteo do ureter esquerdo. Então eu vou ter a chegada da urina. Então esse músculo detrusor, ele tem um formato cilíndrico, ou seja, ele é ovalado e ele é oco dentro. Por quê? Para poder estar recebendo essa urina e através da recepção dessa urina, então ele vai armazenar. E quando que a gente vai urinar então? Teoricamente, então a gente vai urinar quando a gente quiser. Então a gente pode falar que a urina ou a micção é um ato voluntário, né? Porque se eu quiser urinar, se eu tiver com vontade de urinar, eu vou ter uma percepção sensitiva da bexiga, ou seja, eu vou ter uma percepção se a bexiga está cheia ou se a bexiga está menos cheia, e eu vou determinar o horário mais apropriado para eu ir ao banheiro, né? Então, para eu ter o meu processo então de micção ou de contração então da bexiga e relaxamento então do esfíncter urinário. Só que a bexiga, ela é formada por musculatura lisa. Então a bexiga, ou seja, o músculo detrusor, assim como todo músculo liso, vai receber inervação do sistema nervoso autônomo. Então quando a gente estudou o sistema nervoso, a divisão funcional é sistema nervoso somático e sistema nervoso autônomo. O que significa somático? Voluntário, que depende da nossa vontade consciente. O que significa autônomo? Involuntário, que independe da nossa vontade consciente. Então olha o que acontece. Quando eu penso então em voluntário, eu penso então em contração da bexiga urinária de forma voluntária, né, para micção. E quando eu penso no autônomo, eu posso contrair a minha bexiga também de forma autônoma, ou seja, independente da minha vontade? Sim, mas normalmente isso se dá então por reflexo, né, autônomo ou autonômico, simpático e parasimpático. Então, para a gente entender um pouquinho, a bexiga urinária ela vai ser o único músculo liso que tem inervação tanto autônoma quanto somática. Ou seja, ela tem, assim como os músculos lisos todos, uma inervação autônoma, simpática e parasimpática, que é a minha inervação involuntária, mas ela também recebe uma inervação somática.
tá? Ou seja, eu posso contrair voluntariamente. A inervação somática da bexiga está diretamente relacionada com o nervo pudendo. E esse nervo pudendo, então, é o cara que vai fazer a comunicação entre o sistema nervoso com a bexiga urinária, tanto com a bexiga urinária quanto com o esfíncter urinário, que a gente vai falar daqui a pouquinho. E a inervação autônoma? A inervação autônoma vai ser dividida em inervação simpática e inervação autônoma parasimpática. O que é importante a gente estabelecer como relação? Quando a gente vai fazer a micção, ou se eu pretendo fazer o armazenamento, eu tenho que ter uma relação entre volume da bexiga, né? E eu tenho que ter uma relação também com o meu esfíncter urinário. Só que esse esfíncter urinário, então, ele vai ser um músculo estriado esquelético. E olha o que acontece aí. Esse músculo estriado esquelético lá do esfíncter urinário, ele também vai receber inervação autônoma. Por que isso é tão importante? Porque eu tenho que pensar o seguinte: na bexiga urinária, o sistema nervoso autônomo simpático, ele exerce função antagonista do sistema nervoso autônomo parasimpático. Então vamos pensar só em sistema nervoso a princípio. O sistema nervoso autônomo parasimpático, ele vai ser o responsável pela estimulação da contração do músculo detrusor. Ou seja, ele que vai ser o responsável por determinar de forma autônoma, ou seja, de forma involuntária, a contração do detrusor. E toda vez que eu determino, então, a contração da bexiga, o objetivo, então, é a micção. Então, se eu estou determinando a contração da bexiga, eu tenho que mandar informação também para inibir os músculos do esfíncter urinário. É como se eu fosse contrair, apertar em cima, e eu tenho que afrouxar embaixo. Então, a gente pode falar que o estímulo parasimpático, ele é de contração da bexiga urinária e de relaxamento do esfíncter urinário, provocando então a micção. Quando eu penso então no sistema nervoso autônomo simpático, ele vai ter função antagônica. Então o simpático, ele vai ser responsável pela inibição ou pelo relaxamento da bexiga e consequentemente pela contração do esfíncter urinário. Lembrando que esse neurônio pós-ganglionar aqui parasimpático, ele é colinérgico, e esse neurônio pós-ganglionar aqui simpático, ele vai ser adrenérgico, estimulando então contração da musculatura e consequentemente prendendo a urina. Então a gente pode falar que o simpático e o parasimpático, eles têm funções antagônicas, tanto na inervação do músculo detrusor, que é o músculo da bexiga urinária, quanto do músculo, então, do esfíncter urinário, que está lá no assoalho pélvico. E quando a gente pensa, então, em inervação somática, ou seja, na minha inervação voluntária, a minha inervação voluntária, então, vai ser executada pelo nervo pudendo, e esse nervo pudendo, então, é que vai determinar de forma voluntária a minha contração da bexiga urinária e, consequentemente, relaxamento. Só que quando a gente pensa em contração e relaxamento, ou seja, a contração de um músculo agonista, né, e, consequentemente, o relaxamento ou a indução ao relaxamento do músculo antagonista no sistema nervoso somático, a gente fala de princípio da inervação recíproca. Isso acontece no sistema nervoso somático, ou seja, toda vez que eu tenho uma contração do bíceps braquial, ao mesmo tempo eu tenho uma indução ao relaxamento do tríceps braquial. Por quê? Porque eles têm funções antagônicas. Então esse nervo pudendo, que é do sistema nervoso somático, ao mesmo tempo, se ele manda uma informação de contração da bexiga, ele tem que induzir a um relaxamento do esfíncter urinário. Por quê? Porque não adianta apertar em cima, né, e apertar embaixo, ou seja, é como se tivesse uma seringa. Não adianta empurrar o êmbolo da seringa e tampar a ponta da seringa. Se eu quero que saia, eu empurro o êmbolo e tiro, né, ou desobstruo a ponta. Se eu quero, então, que não saia, o que eu faço? Eu tampo a ponta, mas eu não faço compressão, né, no êmbolo da seringa. A mesma coisa acontece aqui. Se eu contrair a bexiga, eu tenho que gerar indução ao relaxamento do esfíncter urinário, e se eu relaxo a bexiga, eu vou contrair o esfíncter urinário. Então eu posso falar que o detrusor, ele tem função antagônica, então, ao esfíncter urinário, beleza? Com isso a gente fecha esse nosso vídeo, então, falando sobre inervação da bexiga urinária. Espero poder ter ajudado vocês. Vocês encontram mais material, então, né, falando um pouquinho dessa relação aí simpática, parasimpática e somática na nossa videoaula aí sobre sistema nervoso autônomo. Tá? O nosso material completo vocês encontram aqui no nosso site,
no felipeanatomia.com.br, onde vocês vão encontrar tanto essa videoaula quanto material em texto, banco de imagens e uma série de outros conteúdos para vocês aí, para facilitar os estudos de vocês. Aqui vão aparecer também as nossas redes sociais, que é onde sempre a gente divulga tudo que a gente está fazendo de novo, tanto aqui no canal quanto no site, e agora também com um canal no Telegram, com um chat no Telegram para tirar a dúvida de vocês aí, né, que é o Prof. Felipe Barros. E se vocês tiverem, né, ou se vocês gostaram da nossa aula e têm mais interesse por assuntos também, como anatomia, fisiologia, bioquímica, biomecânica, se inscrevam aqui no nosso canal, ativem o sininho de notificação, deixem o seu like, que isso é bastante importante para o crescimento do nosso canal, beleza? Um abraço e até a próxima aula.